Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui neste sábado para mais um vídeo do canal Spirit. Eu espero que você esteja ligadinho aí, pronto para entender aquilo que nós vamos trazer, que são a realidade e a verdade de algo muito importante, que são as palavras de Jesus Cristo, que hoje em dia nós vemos o homem distorcendo tudo, querendo pessoas para benefício próprio, para tantas coisas, menos a verdade de Jesus Cristo. Para você que já é inscrito no canal, continua compartilhando os vídeos, continua falando para as pessoas. Para você que está passando aqui pela primeira vez, se você sentir no seu coração se inscrever no canal, inscreva-se, fique à vontade, seja bem-vindo e espero que você entenda tudo aquilo que vamos trazer aqui hoje. Bom, gente, vamos ao assunto. Hoje eu quero trazer um assunto muito complicado porque a pessoa faleceu por esses dias, mas eu tenho que falar aqui o nome, tenho que falar a situação. A pessoa já está não está entre nós, mas o Espírito Santo trouxe para que eu pudesse falar sobre isso. Guilherme de Pádua, aquele conhecido que cometeu o assassinato junto com a sua ex-mulher, da atriz Daniela Pérez. Dor, né? O Brasil inteiro na época, até hoje, causa muita revolta, porque foi um assassinato cruel, um homicídio bárbaro, né? E também a nossa justiça tão falha que muitas coisas ficam por pouco tempo, a justiça mesmo real parece que não acontece. Mas o Guilherme de Pádua, ele morreu, né? Os meus sentimentos mais mãos de família. Mas eu quero deixar aqui claro algo que foi muito importante, que me veio à tona e me perguntaram sobre a questão dele ter sido transformado em pastor por um determinado ministério. E vocês vão saber qual ministério, eu não vou falar aqui. Mas eu acredito que pessoas ainda têm trocado a verdade de Jesus Cristo pela verdade do homem. E têm exaltado o homem, glorificado o homem. É um absurdo isso, mas eu vou dizer para vocês que Guilherme de Pádua foi feito pastor e no dia colocado como pastor, eu acredito profundamente que foi muito estranho, porque uma pessoa que vem de uma situação como ele deveria passar por um processo muito lento, mas ele foi logo colocado como pastor, não sei se para trazer polêmica, para levar pessoas para conhecer e entender, mas eu sei que foi colocado ali não porque Deus assim quis, mas porque o homem quis, né? Então eu quero dizer para vocês o quê? Que o assassino, ele é ligado ao diabo. Aí você pode me perguntar, mas pastor Hermes, se o perdão? Nós conhecemos várias palavras sobre perdão. Na antiga aliança, o perdão é até mesmo por mortes hediondas também. Mas no Novo Testamento, Jesus Cristo, o perdão vem de outra maneira. E eu vou citar alguns textos aqui para elucidar tudo isso, tá? Primeiro, né, eu acredito que o Guilherme de Pádua não tinha condições de ser pastor, né? Muito menos de conduzir pessoas ao conhecimento de Cristo. Eu acredito profundamente que eu ouvi dizer que ele estava cuidando de pessoas, tal, mas qual o exemplo que pode ser dado a essas pessoas? Pode ser dado o exemplo de que ele era mau e se tornou uma pessoa boa. Mas infelizmente tem coisas que são inadmissíveis e Deus, ele perdoa, mas ao mesmo tempo ele não diz que o perdão vai levar à salvação, né? É a mesma coisa que eu falo para vocês. Eu não me vejo digno de salvação, porque nós só vamos saber exatamente se há salvação para nós ou não quando nós chegarmos lá. É aí que nós vamos saber se ficaremos com Jesus ou se não, né? E um dos pastores presidentes lá, né? Um dos pastores principais lá desse ministério, né, da Batista da Lagoinha, disse assim que ele recebeu perdão e entendeu que teria que nascer de novo. Mas a palavra, Jesus quando fala para Nicodemos a questão de nascer de novo, é totalmente diferente, né? Então eu acho que foi algo que esse pastor ele não soube dizer muito bem, ou ele disse de uma forma para poder apenas dizer assim, ó, nós tivemos razão, apesar de muita gente questionar. E eu questiono, né? Mas agora nós vamos para a palavra? Nós vamos para a palavra, eu vou trazer algumas coisas que o Espírito Santo me trouxe aqui, para que vocês entendam essa situação. Abra aí a palavra aí, anota tudo, tá, gente? Mateus capítulo 5, no versículo 21. Eu vou pro meu óculos. Óculos novo, tá, gente? Ó, bonitinho. Porque infelizmente a minha visão, né,
Para perto tá horrível. Então anota aí, Mateus 5, no versículo 21 diz assim, olha. Tem até um subtítulo aqui que diz sobre homicídio. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Bom, aqui nós vemos que Mateus ainda nos liga aos mandamentos, né? Aos mandamentos do Antigo Testamento, mas como ainda Jesus não havia vindo para trazer a verdade, então é aceitável e perceptível que faltou o conhecimento daquilo que Jesus iria trazer ainda. Mas ele fala que sobre o homicídio não matarás, né? Porque quem matar estará sujeito a julgamento. Isso, e como eu falei, né? Eu acho que nós somos até perdoados, mas há um julgamento. Há um julgamento, querendo ou não. E eu fico inconformado com esses ministérios, né? Igual eu falei no outro vídeo da Flor de Lis, e mesmo no de hoje, o meu se inconformar não é porque não perdoei a pessoa em si. Eu acho que quem sou eu para perdoar alguém? A partir do momento que Deus perdoar, amém. Mas eu como homem, eu posso dizer que conhecedor de Jesus, você que está aí também conhecedor, eu tenho certeza que você também não perdoa certas atitudes. Por exemplo, um assassinato como foi cometido, né? E eu quero agora também, vamos lá, vamos continuar na palavra. Eu quero que vocês anotem lá. Apocalipse, no capítulo 22, perdão. Apocalipse 22, no versículo 15. Esse aqui também eu trouxe no vídeo anterior que eu falei sobre a Flor de Lis. Então, Apocalipse 22, 15 diz o quê, gente? Fala assim, olha. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica mentira. Então o que está dizendo aqui? Vão ficar de fora do reino do céu todos esses e os homicidas. Então está bem claro aqui. Está bem claro aqui. Ficarão de fora. Quem? Quem ficará? Os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo que ama e pratica mentira. Então, quer dizer, aqui temos mais um alerta para isso. Então, eu particularmente, se eu fosse o pastor presidente de uma igreja, eu não aceitaria um homicida para ser líder dentro do meu ministério, porque se a palavra me fala isso, que os homicidas ficarão de fora, por mais que haja as palavras de perdão, porque Deus é um Pai super amoroso. Lembre-se, Ele amou o mundo, mas o perdão que Ele dá não significa que não haverá de haver um julgamento. Haverá o julgamento. E é nesse momento que os homicidas, os feiticeiros, os adúlteros e todos aqueles que amam a mentira ficarão de fora. Palavra, gente. Depois a gente pode, anota aí o outro, João capítulo 8, no verso 44, diz o quê? O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. O que o diabo foi? Homicida. Então, todo homicida, todo aquele que comete homicídio, assassinato, ele está ligado a quem? Ao diabo. E isso é óbvio, porque as obras são feitas para a honra e glória de Jesus, de Deus o Pai, e não para a glória do diabo. Então o homicida, ele pratica algo que está ligado a quem? Ao diabo. João 3. Eu quero que vocês prestem atenção aí. No capítulo 3, eu vou ler do versículo 1 ao 6. Por quê? O pastor André Valadão, quando foi questionado sobre essa questão,
de como o Guilherme de Pádua foi ungido a pastor do ministério, ele disse assim, mas o Guilherme, ele reconheceu, pediu perdão a Deus e ele nasceu de novo. O nascer de novo, gente, que Jesus principalmente fala para Nicodemos, não tem nada a ver com isso. Primeiro porque Nicodemos, naquele momento, ele não tinha cometido um homicídio. E a pergunta, e o nascer de novo, Jesus fala de uma outra forma. Então vamos lá. João capítulo 3, do versículo 1 ao 6, diz assim, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Então Jesus está dizendo aqui, para Nicodemos, que para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. Então quer dizer, Nicodemos não cometeu um crime e foi lá perguntar para Jesus o que ele faria. Versículo 4. Então lhe perguntou Nicodemos, como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí o 6 é muito importante. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Bom, então, o nascer de novo tem uma condição. Você nascer de novo pelo Espírito e não pela carne. Se nós observarmos o que aconteceu com este rapaz, foi tudo pela carne. Porque, na verdade, uma pessoa com o status dele, de uma pessoa que cometeu um crime hediondo, de uma pessoa que matou uma pessoa conhecidíssima no Brasil inteiro, que causou uma comoção enorme daquela época até hoje, quando se fala disso. Ele estava vivendo pela carne. Os próprios líderes do ministério que ele estava, Batista de Alagoinha, foi pela carne. Falaram assim, vamos trazer para causar um impacto. Foi carne. Ele não nasceu pelo Espírito. Ele nasceu porque a carne humana falou mais alto para trazer o quê? Pessoas para o ministério. Nossa, o Guilherme de Pádua, aquele que matou Daniela Pérez, ele está lá na Lagoa, ele é pastor. Peraí. Mas como ele se tornou pastor tão rapidamente? Ah, mas ele começou em 2012, 2013 e foi. Peraí. Mas ele estava vivendo a carne, não o Espírito. Temos que ser realistas com isso. Aí nós vamos para Atos, capítulo 3, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 14, fala o quê? Mas vós negaste o santo e justo e pedistes que um homicida fosse libertado. Uau! Aqui é o discurso de Pedro, né? Nesse momento, no versículo 13, Pedro fala assim, ó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, né, antiga aliança, glorificou o seu servo Jesus, a quem entregaste diante de Pilatos, negastes quando este havia resolvido soltá-lo. Então, quer dizer, naquele momento, eles queriam então que soltassem um homicida para matar Jesus. Eles preferiram libertar o homicida ao invés de salvar Jesus. Então, quer dizer, todo homicida, ele tem uma ligação com o diabo, sim. Por quê? Porque o homicida, ele desde o começo da caminhada de Jesus até o momento da sua condenação e morte, o homicida tem um papel de fazer com que possamos lembrar que foi por causa do homicida que Jesus morreu. Soltaram o homicida e permitiram que Jesus fosse morto. Tudo bem que era algo que já era
a vontade de Deus, o Pai, para que nós fôssemos salvos. Mas quem prejudicou Jesus? Quem foi aquele que entregou definitivamente Jesus para a morte de cruz para nos salvar? O homicida. Os sacerdotes escolheram o homicida para ser solto. Então, muito complicado. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso. Então, quer dizer, quando libertaram o homicida para que Jesus fosse condenado, eles mataram quem? O autor da vida. Só que este matar o autor da vida gerou mais vida ainda. Porque depois que Jesus morre e ressuscita, nós somos salvos, né? Amém? Aí nós vamos continuando aqui. E nós vamos agora para o texto que está em Marcos. No capítulo 3, eu vou ler do 28 até o 30. Amém? Então, Marcos, capítulo 3, verso do 28 ao 30. Tá bom? Anotou? Vamos lá. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será culpado do pecado eterno. Pois diziam, ele está possuído por um espírito impuro. O que vamos dizer aqui? Olha aqui. Ele pode até ser perdoado, mas conviverá, ele será culpado do pecado eterno. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será culpado do pecado eterno. Então, podemos entender assim, que ele pode ter sido perdoado, mas estava vivendo um pecado que é eterno, que não poderia ser tirado do espírito dele, da alma dele. Ele matou alguém de forma cruel. Então jamais ele terá paz. E aí eu pergunto, principalmente ao pastor André Valadão, será que ele foi até a mãe da assassinada, Daniela Pérez, para saber se ela estava bem, se ela estava precisando de algo? Será que ele foi até a Daniela Pérez quando um dos outros filhos que ela tinha, que tinha um problema de saúde, quando ele morreu também, para perguntar se ela precisava de alguma ajuda, de alguma coisa? Por mais que nós sabemos que de repente a Daniela Pérez não ia aceitar jamais Jesus Cristo, mas eu acho que ao mesmo tempo o próprio Guilherme de Pádua também, será que o André Valadão perguntou a ele o que ele poderia entender como salvação? Enfim, tem coisas, gente, que eu chamo a atenção de vocês, porque eu volto a dizer mais uma vez, o homem, ele tem feito com que toda a palavra de Jesus Cristo seja distorcida. Que tudo aquilo que Jesus ele quer que saibamos seja distorcido. Totalmente. E isso é muito perigoso. E eu quero dizer para vocês o quê? Que não é o nosso perdoar. Porque nós ficamos com aquelas feridas abertas e muitas vezes não perdoamos a pessoa. Mas o perdão de Deus, ele existe. Só que o perdão não te livrará do quê? De viver, como disse o texto, viver o pecado eterno. E como alguém que vai viver o pecado eterno pode ser líder de um ministério? Então, de todas as palavras que eu disse aqui, todas têm um fundo de uma verdade única, que esse rapaz, ele não teve o perdão de estar liberto totalmente do pecado eterno.
Ele pode ter sido perdoado por Deus, mas a morte dele não foi salvação. E o ministério que o acolheu como pastor foi totalmente carnal de entender assim, vamos trazê-lo para causar um impacto. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Com todo respeito à família dele, eu fico inconformado com esse ministério, né? Porque é muito estranho, né? Porque toda a palavra ela nos anuncia que o homicida ele está totalmente fora daquilo que digamos seja salvação. E nós sabemos que, como disse o texto aqui que eu trouxe, o que o diabo era? Ele foi homicida desde sempre e pai da mentira. Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas que ouvimos, com as pessoas que vemos, porque em primeiro lugar nós temos que ouvir o que? O Espírito Santo. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. Nós temos que glorificar a Jesus Cristo e não glorificar o homem. Lembra que eu falei? E eu recebi muitas mensagens aqui de pessoas falando, não, é verdade, por isso que eu saí da instituição religiosa. Infelizmente, eu quero chamar a atenção mais uma vez. Qual o significado da palavra igreja? Levar para fora, ir para fora. Porque quando Jesus falou sobre o ide, pregar a todos os povos, ele não falou ide para a igreja, fica lá dentro, traz pessoas para dentro para pregar o evangelho. Não, ele falou ide, pregar a todos os povos e todas as nações. Quando eu faço esse sinal assim é porque para fora. E nós vemos esses ministérios querendo trazer pessoas para dentro, até mesmo pessoas que tiveram um impacto negativo perante a sociedade, que foram perdoados por Deus, mas vão conviver com o pecado eterno. Se houvesse alguma palavra aqui que falasse para mim assim, falasse não só para mim, mas para nós, olha, o homicida ele não tem parte com o diabo, ele não vai viver do pecado eterno, e ele vai ter a salvação como qualquer um. Porque se a gente analisar, muitos olham para essas situação e falam assim, mas o cara matou, o cara cometeu um crime hediondo e se tornou pastor. É aí que eu falei, igual eu falei no vídeo da Flor de Lis. É aí que pessoas que querem conhecer Jesus acabam não querendo mais. Porque dizem assim, caramba, eu achei que era cheio de pecado, mas o cara tinha mais ainda e foi pastor. Pensa na situação. Qual é a mentalidade do homem em relação a isso? É uma mentalidade doentia. De falar assim, nós vamos trazer o Guilherme de Pádua para cá, porque nós vamos gerar um impacto e isso vai trazer mais pessoas para dentro do nosso ministério. E aí acaba um dia se tornando que é um ministério falido, porque todo o testemunho dado por essas pessoas vai por água abaixo. E mesmo assim, aqueles que estão ainda com o véu sobre o rosto, aqueles que não conseguem ver Jesus, aqueles que ainda não vivem mais si próprios e vivem Jesus, olham para o homem e ovacionam, como foi ovacionado o próprio rapaz do Guilherme de Pádua naquele lugar. Então, gente, temos que tomar cuidado. Peço perdão a vocês. Eu quero pedir muito perdão a vocês. Eu não estou julgando. Porque o julgamento, como eu disse na palavra, cabe o julgamento para todo aquele que passa por situações horríveis, porque a salvação ela ainda haverá um julgamento antes de a gente entender se vamos viver no reino ou se vamos para o inferno. É triste, mas a verdade é essa. Então imagina se todo o ministério... É claro que eu vou dizer aqui que muitos vão mandar mensagem para mim falando assim, não, mas eu conheço um pastor de uma igreja lá que ele já foi bandido e já fez isso, fez aquilo, mas hoje ele é pastor e é uma bênção. Mas ele viverá com o pecado eterno. E como ele, com tanto peso, poderá falar de vida? Porque há uma transformação, há um renovo, sim. Eu era falho e pecador, mas estou renovado.
Pode haver um renovo? Pode, mas a pessoa vai conviver com o pecado eterno. E qual é o exemplo que essa pessoa vai dar para aqueles que ainda não conhecem Jesus? Nenhum, infelizmente. Então, gente, mais uma vez eu tenho que vir aqui falar de uma pessoa. Esse, infelizmente, já não está entre nós, mas eu mais uma vez peço perdão. Eu estou falando da pessoa não é porque não está mais entre nós que eu estou falando, não. É porque só depois que ele partiu que eu fiquei sabendo que ele era pastor. Eu creio que a maioria aí já sabia, né? Mas eu não sabia e eu fiquei horrorizado, porque aí eu fiquei pensando isso e o Espírito Santo foi me trazendo. Filho, vai lá e fala também. Mostra os textos que falam as coisas. Mostra para as pessoas que está errado. As pessoas têm glorificado o homem, têm ouvido muito o homem e não têm me dado atenção, filho. Chame a atenção de todos para poder olhar para mim, me ouvir, viver para mim, entregar o seu coração a mim. É isso que Deus o Pai quer. É isso que Jesus quer. Jesus não quer seu dinheiro. Jesus não quer seus bens materiais. Jesus não quer nada dessa terra. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua vida para Ele. Por isso que quando a gente vai... Às vezes eu vou pregar em ministérios que na hora da oferta o cara fala assim: agora chegou o momento de você devolver para Deus o que é de Deus. Peraí. Deus o Pai nunca cobrou nada de nós. Jesus nunca cobrou nada de nós. Mas uma coisa que nos é cobrada é isso. O nosso ser, para que não haja julgamento e para que nós não vivamos o pecado eterno. Então bota isso na sua cabeça. Tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, um ótimo fim de semana. Terça-feira estamos nós aqui de novo para mais um vídeo do canal Inspire-se. E é isso aí. Se você ainda não se inscreveu, sentiu no seu coração se inscrever, inscreva-se. Ajude-nos a continuar falando sobre a verdade que liberta. A verdade está em quem? Em Jesus Cristo. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graças e paz e valeu. Até mais. Tchau.